Dizem que caminhos difíceis levam a gente a lugares incríveis e hoje eu realmente vivi isso na prática. A jornada foi longa e o desafio estava estampado na estrada. Buracos, poeira e um percurso que testava a paciência e a determinação. Enquanto o carro avançava, o pensamento corria solto, imaginando o que me aguardava ao final dessa trilha sinuosa. Cada curva parecia uma promessa de algo especial, como se a própria natureza estivesse me preparando para uma experiência única. E no fundo, não é isso que torna as viagens memoráveis? Não é apenas o destino, mas o trajeto nos ensina a valorizar o que encontramos ao chegar. Hoje, o que encontrei me fez entender por que valeu a pena cada quilômetro percorrido. Mas antes de revelar onde estou, convido você a me acompanhar e descobrir o encanto desse lugar comigo. Bem-vindos a Duas Estradas, uma cidade incrível, uma joia escondida no interior da Paraíba. Tem uma população aproximadamente de 3.500 habitantes, um município que ocupa uma área de mais ou menos 26 mil km², pequeno no tamanho, mas imenso em histórias e belezas. Aqui, em Duas Estradas, a vida é marcada por um ritmo tranquilo, onde o passado e o presente se encontram em plena harmonia. Duas Estradas preserva o charme de uma época de ouro, enquanto olha para o futuro com muita esperança. Nesse passeio, vamos explorar o coração dessa cidade encantadora, com um foco especial no casarão construído em 1920, uma construção que testemunhou os altos e baixos dessa cidade. Prepare-se para uma viagem no tempo, onde cada detalhe vai nos contar sobre uma época em que sonhos e conquistas moldavam o destino dessa terra. O marco histórico de Duas Estradas é a Igreja Sagrado Coração de Jesus, que foi construída no ano de 1919. Ela começou como uma pequena capela e é mais do que um local de culto. É um símbolo da fé e da devoção da comunidade local. Sua construção marcou um momento importante na história da cidade, representando a união e o compromisso de seus moradores. Hoje ela continua a inspirar todos que visitam suas paredes históricas, que muitos já viram e que muito hão de ver. Essa cidade foi fundada pelo visionário industrial na época Antônio José da Costa, mais conhecido como Capitão Costa, no ano de 1903, em média. Essa cidade nasceu como Vila Costa ao redor de uma fábrica de beneficiamento de algodão, e foi o cruzamento justamente de duas estradas na época, uma ferrovia e outra rodoviária, que deu ao município o nome que hoje a gente conhece.
O casarão foi erguido no ano de 1920 e ele foi residência de Francisco José da Costa, como já dito, conhecido como Capitão Costinha ou Capitão Costa. Foi filho do fundador de Duas Estradas, Antônio José da Costa. Esse edifício imponente simbolizava o auge de uma era em que a prosperidade parecia estar ao alcance de todos. Mais do que uma residência, o casarão era um marco representando a força e determinação de uma família que ajudou a construir o tecido social e econômico da região. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós estamos na cidade de Duas Estradas, aqui na Paraíba. E como sabem, eu sou amante de ruínas, de locais abandonados. E passando por aqui, eu pude prestigiar esse casarão datado do ano de 1920. E foi um local de extrema relevância para o crescimento e o desenvolvimento aqui da cidade de Duas Estradas. Nós vamos dar uma explorada aqui no local, mas como vocês podem ver, o ambiente ele já foi derrubado, a parte que oferecia mais risco, e está sendo restaurado pela Prefeitura Municipal de Duas Estradas. Muito possivelmente, eu espero, para aproveitamento turístico, e eu espero muito que não seja apenas mais um prédio utilizado pela Prefeitura. Mas vamos dar uma olhadinha nesse casarão, nesse palacete que já foi um dia, e entender um pouco mais da história. Vamos lá! Hoje, esse casarão é um lembrete do que já foi, mas também um símbolo do que ainda pode ser. Declarado de utilidade pública no ano de 2022, ele agora está sendo restaurado para se tornar o Centro Cultural Palacete Francisco Costa. Um projeto financiado pela Prefeitura e pelo Governo do Estado, que conta com um investimento inicial de R$ 1 milhão e não visa apenas preservar a estrutura física, mas também revitalizar a memória coletiva da cidade. Um futuro brilhante que espera por esse local em breve abrigará eventos culturais, exposições e muito mais. Pessoal, e não tem como estar num local desse e não sentir a magia do que foi a época de riqueza desse local. Como eu já falei no começo do vídeo, esse local pertenceu a Antônio Costa, que foi um grande senhor de terras que inclusive favoreceu a chegada do trem aqui na cidade de Duas Estradas. Basicamente ele fundou a cidade, porque nada disso existia.
Essa foi a primeira construção do local residencial. Aqui ao lado tinha uma igreja que eu vou já mostrar para vocês também. E através da influência dele, do poderio para trazer a estrada de ferro para o local, é que essa cidade foi se construindo, se fundando, mais pessoas foram chegando e através do poderio financeiro que girou naquela região, formou-se a cidade de Duas Estradas. E como a gente pode ver, realmente não era um casarão qualquer, né? Era um casarão que tinha porão, né? Um local que muito possivelmente a parte nobre vivia aqui em cima, né? Com seu ambiente altamente espaçoso, e a parte pobre, empregados, ou enfim, seja, muito provavelmente vivia aqui embaixo no sótão. Então eu acho, inclusive, que não era só um local de guardar produtos. Muito possivelmente era um local onde ficavam os empregados da casa, vamos tratar assim, né? E muito aconteceu nessa residência. Eu vou descer aqui e vou mostrar para vocês por que eu cheguei a essa conclusão, que não era somente um local de guarda de produtos, não era somente um porão comum. Então, pessoal, eu entrei por ali, né? Consegui descer por aqui. E aqui eu tô na parte do que seria a parte que ficava por baixo do piso, né? É um local, como vocês podem ver, que aqui nesses pontos assim, olha, ali ó, ficavam barrotes de madeira, né? Para vir o piso por cima. Aqui entradas de ar, né? Nessas janelas que davam com visão para a rua. E eu acho que não era um simples depósito de material. Por isso aqui, ó, tinha uma portinha, tá? Bem pequena, mas tinha uma portinha. E nós conseguimos ver armadores de rede, do que foi uma época onde muito provavelmente alguém dormia aqui, né? E assim, hoje a gente vê que a prefeitura ela tomou conta novamente do local, mas isso aqui passou décadas e mais décadas abandonada. E eu não se sabe ao certo, pelo menos eu não sei, né? Qual vai ser a finalidade que a prefeitura vai dar. Se vai ser para a reforma para um prédio administrativo, se vai ser um ponto turístico onde vai se contar a história. Eu acho que eu vou deixar algumas imagens registradas anteriormente aqui do local para vocês, mas eu acho que se perdeu demais. Fiquem aí com as imagens. Se perdeu demais do que um dia foi esse ambiente, né? Perdeu-se muito da originalidade com a retirada desses escombros, com a retirada do que foi, do que estava em ruínas. Beleza, eu sei que o que se oferecia risco, de fato, haveria de ser demolido. Mas será realmente que precisava fazer toda uma retirada? Compreendo. De fato, a parte que hoje encontra-se de pé é a parte que aparenta estar mais conservada, estruturalmente falando, e oferece o menor risco, né? A gente está aqui ainda no porão, né, ou na parte que seria o porão, mas é bom lembrar que sobre nós vivia a nobreza, né, nesse ambiente. E muito provavelmente aqui era um local de oratória dentro da própria casa, né? Certamente ali ficava um santo, enfim, um ponto de apoio emocional e religioso, né, que ficaria localizado aqui. Nós conseguimos ver ainda parte íntegro do que seria um janelão da casa aqui ao lado. Não é isso? Aqui uma janela já bem mais deteriorada. E impressiona, como sempre em toda a construção da época, a grossura das paredes, a quantidade de tijolos que se utilizava. Eu vou subir, eu vou ali mais uma vez. Vou pedir apoio aqui da minha assistente misteriosa para subir esse barranco, que não é fácil. Subir, pronto. E mais uma vez eu estou aqui na parte de cima para mostrar para vocês o quão amplo era esse terreno, né? Já que pouco dele restou.
Então vai até ali na frente, né, a parte da restauração. Certo? A gente consegue ver muito aqui, a minha assistente misteriosa está mostrando aqui, olha, do que era o piso original. Então a gente ainda tem aqui, né, parte do piso original, a porta. Desculpe o áudio, se estiver ventando muito, certamente vai estar. Mas... E a visão era uma das melhores, né? Afinal, foi o cara que praticamente fundou a cidade. Então aqui na frente ficava a praça, um coreto. Ali a linha férrea que se instaurou no local. E mais à frente, a estação de trem e mais na frente, o armazém. De 2 estradas. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just 2 hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be 2 hearts running wild. Naquela época, água encanada, a gente sabe, que é algo que não existia, né? Em meados de 1900. Então, tô com medo de ter um cachorro bravo aqui vindo me atacar. Mas aqui a gente tem, ao fundo da construção, o que seria, eu não sei o nome exatamente, mas são chamados de cisterna, né? Um tanque de água, uma cisterna, um local para armazenamento de água da casa, né? Aqui muito provavelmente, talvez fosse uma pia, né? Para, enfim, se lavar roupa. E aqui a entrada da cisterna, que parece ainda refletir a luz do solar, então deve ter água ainda. E realmente, vocês podem ver ali no fundo, olha, tem água. Tem água. Na câmera não vou conseguir mostrar, mas tem lixo. E tem um peixinho, ainda dá pra ver ainda, realmente ainda tem vida, né? Tamanho tempo. E ali o reflexo, né? Por isso que eu suspeitei que tem água, o reflexo do sol que entra por esse espaço aqui. Então, ainda tem água. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just 2 hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be 2 hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The glass so loud. Pessoal, e aí está sendo cavado para fazer toda a parte da estrutura, né? Provavelmente vão levantar novamente o casarão, mas talvez realmente não mais exatamente, né? Sendo fiel ao que foi, eu não sei, eu vou tentar me inteirar do projeto e talvez eu traga um vídeo para vocês, ou eu volte aqui quando já estiver sendo realizado, ou quando tiver sido concluído. Mas, olha, uma coisa que me chamou muita atenção, a gente ainda consegue flagrar material original de época, né? Então, uma parte cerâmica, né? Inclusive muito bonita, que pode ter sido de um piso, que pode ter sido de um revestimento de parede, né? Então a gente realmente ainda encontra muito. Olha só que azul, né? We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just 2 hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna
eu já comentei em vários outros vídeos, para mim se faz muito importante a manutenção e a conservação de ruínas, de locais históricos, de palacetes como esse, que tiveram uma fundamental importância para a região, e eu parabenizo a Prefeitura de Duas Estradas, né, pela execução desse projeto. Porém, eu espero muito, né, que seja voltada a uma restauração do local para tentar trazer lembranças do que já foi isso aqui. Afinal, ruínas como essa, pessoal, palacetes, né, casas que um dia foram ambientes da vida, da vida cotidiana de alguém, deixa muito sentimento envolvido, a gente sente uma energia no lugar, e isso tem que ser, essa memória, ela tem que ser preservada, ela está intrínseca nas paredes, nas janelas, no teto que estava caído pelo chão. Com certeza passou imagens para vocês durante esse vídeo, vou soltar aí, solta aí, editor. E um local como esse precisa de muita atenção, porque o turismo de ruínas, o turismo histórico no mundo como um todo, e eu não canso de bater nesse martelo, atrai muito valor para a região, financeiro e cultural. É isso, então, que seja realmente uma tomada decisiva da Prefeitura, estratégica e inteligente voltada nesse sentido, mas se não for, é uma pena. Sobretudo, compreensível, afinal, o local estava em plena ruína. Pessoal, enquanto eu filmava aqui, eu percebi que também existe essa outra ruína aqui, ainda tem o nome da rua, né? É uma casa muito lixo, certamente o vizinho, né, ele deve ter algum comércio de serralharia, mas também é mais uma ruína do que foi uma morada antiga, né? Tomada por árvores, por mato, e essa daqui realmente não dá para explorar por dentro, porque sequer uma entrada viável tem, mas a gente vê que realmente foi um ponto de importante relevância para o desenvolvimento da cidade. E uma coisa que me chamou muita atenção é que enquanto eu estacionava, né, e fazia minhas captações de imagens aéreas para vocês acompanharem, um morador local chegou e comentou que a residência, na verdade, ainda tem herdeiro vivo, né? A viúva de Antônio Costa, ela viveu ainda por alguns anos, passou para o filho, né? E hoje ainda tem o local chamou de filha, né? De neta, no caso. E eu não sei bem se é isso, provavelmente. E que infelizmente não quis tomar conta do local, né? Abandonou. E no estado de abandono que foi, a prefeitura acabou entrando na justiça para reaver o ponto, né? Por ser um ponto de relevância, porém extremamente abandonado na cidade. Eu vou deixar um pouco aí da conversa que eu tive com ele. Não filmei o rosto, porque eu não solicitei autorização para tal, mas o celular estava gravando na hora, eu só fiz baixar um pouquinho e gravei um pouco de nossa conversa e disse a ele que eu ia gravar. Ainda tem filha, né? É. Aí deixou aí, os portão foi embora. Isso no caso foi realmente foi do cabo que praticamente fundou aqui, né? Foi. Tem tempo, meu amigo. Costa. Família Costa, né? É assim, aí fica pra viúva, a viúva não toma conta que já é idosa, a filha não se interessa, né? Ficou aí, tentou vir ali, foi caindo, chovendo. Vai se acabando, sem manutenção, né, meu amigo? Por mais resistente que a construção seja, vai tomar conta agora. Enfim, tomara que restaure, né? Tem um dia ele vai não, já tem um dia já. Né? Já tá certo aí, né? Vamos lá fazer umas imagens. Valeu, amigo. Obrigado, viu? Valeu. Perto do casarão, encontramos a antiga estação de trem, que é um ponto central da vida em Duas Estradas. Num passado onde foi construída para conectar a cidade ao resto do estado, a estação era um local de encontros, de comércio, de sonhos. Hoje, ela abriga a Biblioteca Municipal Professora Maria de Lourdes Freire,
e mantém viva a memória dos dias em que o apito dos trens anunciava a chegada do progresso. E como podemos perceber, muito do local original ainda se preserva em sua estrutura com tijolos à mostra e uma lembrança do que é e do que já foi a estação através dessa linda maquete construída e exposta aqui, junto inclusive com outros objetos de época que nos fascinam. Eu fico encantado com esse material. E traduzindo ainda mais a tranquilidade da cidade, a gente encontra esse doguinho de rua, provavelmente, né, um cachorrinho abandonado, mas repousando à sombra da estação, transmitindo paz e serenidade, que é o que mais a cidade transmite nos dias de hoje. Podemos perceber ainda toda uma exposição de fotografias de figuras que foram marcantes para o desenvolvimento dessa cidade, figuras que foram ilustres, que participaram da história e que têm a sua memória preservada através dessas fotografias expostas nesses lindos enquadramentos aqui nessa parede da estação, que é onde funciona a biblioteca. Então, nada mais justo do que uma exposição de fotos daqueles que marcaram época aqui na cidade, assim como o João Costa e o nosso fundador, Antônio Costa. No anexo ao lado, temos uma vasta variedade de títulos na biblioteca para que nós possamos nos deleitar e ainda obras de artes traduzidas através de fotografias nesse local que transmite paz. De sua janela a gente consegue ver a rua, a estação e ao lado esquerdo a gente consegue ainda ter a imagem da memorável casa, o que foi o casarão de João Costa. E aqui na lateral a gente consegue também ter a presença marcada através da escultura do busto do João Costa, né, que fica marcado aqui no meio e no centro da cidade, aonde à sua esquerda tem o que foi o seu casarão e à sua direita o império que se levantou através do desenvolvimento econômico que permeou nessa cidade. Ainda viva, a linha férrea que transportava toda a economia mantém-se presente em sua originalidade por entre as ruas do centro da cidade de Duas Estradas. Ao lado, o armazém ainda está de pé e conta como uma testemunha silenciosa do que já foi um período de intensa atividade econômica. O centro da cidade de Duas Estradas é um refúgio de paz, onde cada esquina tem uma história para contar. De lá avistam-se as ruínas do casarão que, mesmo em seu estado atual, ainda impõem respeito e admiração. Duas Estradas é mais do que um município, a gente pode falar que é um tesouro de memórias, de cultura e beleza. Esse casarão, com sua imponência e ao mesmo tempo transmitindo uma fragilidade, nos lembra da importância de preservar nossa história. A restauração desse monumento é um tributo ao legado de um povo resiliente e dedicado. Temos que aplaudir a decisão pública. Enquanto deixo esse lugar, volto a pensar na frase que me guiou desde o começo da jornada. Caminhos difíceis realmente levam a lugares incríveis. Cada buraco na estrada, cada curva incerta foi recompensado por paisagens que contam histórias e por um encontro inesquecível com o passado. À medida que me afasto,
levo comigo mais do que imagens e lembranças, eu levo um pedaço da alma desse lugar. E pedaço esse que resiste ao tempo e nos lembra do valor das raízes e das histórias que nos moldam. Se esse vídeo tocou seu coração de alguma maneira, se você gostou dele, se encantou-se pela cidade, deixe seu like, compartilhe, não hesite em se inscrever no canal. Nos conta aqui nos comentários o que você mais gostaria de conhecer sobre Duas Estradas e seus encantos. E até uma próxima, e que nunca nos esqueçamos do valor das memórias que moldam nossa identidade. Até o próximo voo.